Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz desta quinta-feira. Lembrando que hoje tem adoração ao Santíssimo no final, mais ou menos 11h15 da manhã, 11h20. Eu saio daqui dos estúdios, vou para a Capela da Adoração levar todos os pedidos. Você que nos ligar a partir de agora para o nosso call center, fazendo o seu pedido de oração, rezando pela família, por você, pelo Brasil, pelo mundo, pela unidade dos cristãos. Às 11h15, 11h20, eu vou na Capela da Adoração e levo o seu pedido até o Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos neste mês de maio nos preparando para Pentecostes. Domingo que vem, agora dia 15, estaremos recebendo mais uma vez o Divino Espírito Santo, renovando em nós o nosso batismo, a nossa confirmação crisma, os dons do Espírito Santo. Padre Eduardo enviou para você um cartãozinho que é o segredo da santidade do Cardeal Mercier, que eu vou rezar no finalzinho com o Francisco, lá de Campanha, Minas Gerais, e em cada dia do Você Pode Ser Feliz. Olha aí o Cardeal Mercier, lá de Bruxelas, na Bélgica, no começo do século XX, onde não se falava tanto do Espírito Santo, ele descobriu esse segredo da santidade, que a abertura ao Espírito Santo é esse caminho mais importante da santidade. E ele deixou-nos uma oração muito linda, que a gente reza aqui diariamente, o Padre Eduardo enviou para você. Olha aí, o Espírito Santo, ó Espírito Santo, amor de minha alma, alma de minha alma, eu vos adoro. E aí vai a oração do Cardeal Mercier. Mas em cada dia aqui do programa a gente medita sobre um dom. E hoje é o dom do entendimento. O entendimento, Espírito Santo, derrame sobre nós o dom do entendimento. O entendimento nos ajuda a penetrar nas verdades da nossa fé, entendê-las, mesmo sem estudo. Através do entendimento nós vamos nos aprofundando nos mistérios divinos. É um entendimento diferente daqueles dos teólogos, que se alcança pelo estudo intelectual. A gente alcança o conhecimento pelo estudo, mas temos também o entendimento, o dom do Espírito Santo que nos faz conhecer cada vez mais o plano de Deus para a nossa vida. O dom do entendimento é uma graça dada por Deus que vem através da oração. Através da oração a gente encontra esse dom. Nos faz compreender os mistérios mais profundos da fé. Isso a gente faz a experiência no contato com o povo. Às vezes visitando aquela senhora pobrezinha, humilde, que não estudou, às vezes não sabe nem ler a palavra de Deus e conversando, puxa vida, aquela pessoa aberta ao Espírito Santo, ela consegue ensinar tantas coisas lindas para a gente, exemplo de vida, aquela capacidade de entender os mistérios, mesmo sem ter tido um estudo. Nós vamos aprendendo a presença real de Jesus na hóstia consagrada, a oração do Pai Nosso, a ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição no final dos tempos, tudo isso aprendemos com o dom do entendimento. Santa Catarina de Sena manifestou o dom do entendimento de maneira linda. Ela era analfabeta e, no entanto, foi proclamada doutora da igreja. Sem saber ler nem escrever, ela ditava para outros escreverem. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Teólogos vinham de longe para ouvi-la falar, porque ela penetrava nos mistérios da nossa fé e explicava de maneira simples e profunda. Peçamos, irmãos e irmãs, nessa proximidade de Pentecostes, mais uma vez, o dom do entendimento. Eu quero começar a colher as participações, as pessoas que estão entrando em contato conosco. Um alô para Maria das Dores Pereira Stefanini, de Miracema, Rio de Janeiro. A Vera Martins Coelho, de Bom Sucesso, Minas Gerais. Um alô para Helenice da Silva Prestes, de Indaial, Santa Catarina. Aliceia Moreira, de Frutal, Minas Gerais. Eunice Miranda, de Taquarituba, São Paulo. Um alô para Maria Luísa Silva, de São Paulo, capital. Maria Aparecida Teixeira, de Ibaté, São Paulo. Alô, José Maurício de Lemos, Natal, Rio Grande do Norte. Alexandre, de Campinas, pedindo orações. E a Zélia, da Conceição, Pininga, de Alta Floresta, no Mato Grosso. E eu coloco diante da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, e da vela das mãos ensanguentadas de Jesus, pedindo toque, Jesus, na vida dessas famílias. Eu continuo esperando a sua participação comigo. Nós estamos hoje meditando sobre esse tema da unidade. A unidade nos faz irmãos, e nós temos um evangelho de João, Jesus falando que ele veio para unir as pessoas, que o sonho do Pai é que sejamos um, para que o mundo creia. Vamos ouvir Jesus falando conosco?
Naquele tempo, levantando os olhos para o alto, disse Jesus: Eu não peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim, por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como o Senhor, Pai, está em mim e eu no Senhor. E para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que o Senhor me enviou. Eu mesmo dei a eles a glória que o Senhor me deu, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e o Senhor em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que o Senhor me enviou e que os amaram como amou a mim. Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu quero que eles estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória que o Senhor me deu. Pois o Senhor me ama antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não lhe reconheceu, mas eu o reconheci. Estes também reconheceram que o Senhor me enviou, e eu tornei o seu nome conhecido para eles. E continuarei a torná-lo conhecido, para que o amor com que o Senhor me amou esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Obrigado, Jesus, por essas palavras de vida eterna, nos chamando à unidade, a nossa dramaturgia, viu que coisa linda que a Associação do Senhor Jesus produz, a Rede Século XXI, para levar para você a palavra viva do Salvador. Olha, gente, nós estamos muito felizes nesta quinta-feira, nesta manhã, rezando pela unidade dos cristãos. A semana toda, domingo é Pentecostes, e nós fizemos um convite para o Padre José Arlindo Denadai, da Paróquia Divino Salvador de Campinas. Ele que faz um trabalho bonito na paróquia, mas também nessa área, né, da unidade dos cristãos, representando o CONIC na diocese, fazendo parte do MOFIC, e ele está aqui. Bom dia, Padre José Arlindo, que bom tê-lo aqui conosco no Você Pode Ser Feliz. Seu alô para quem está em casa, Padre Arlindo. Bom dia, primeiro a você e também aos telespectadores da Rede Século XXI, né? Não é a primeira vez que estou aqui, já estive em outros programas e sempre que convidado, venho com muita alegria para poder participar desse instrumento tão importante de evangelização. E hoje, nesta semana de oração pela unidade cristã, conversar um pouquinho com o Padre Aguinaldo e nós dois conversarmos com vocês, telespectadores, sobre esse tema que já é bastante presente, atuante, seja na nossa Igreja Católica, como nas igrejas também que fazem parte do CONIC, do MOFIC e outras interessadas. Obrigado pela presença, Padre José Arlindo. E eu queria perguntar para o senhor, Padre Arlindo, para quem está em casa entender cada vez mais. Domingo nós celebramos a ascensão de Jesus, a volta dele para a casa do Pai, a humanidade sendo levada para o céu, e já o início dessa semana de oração pela unidade cristã.
E agora, domingo, Pentecostes. O porquê dessa semana, entre a Ascensão e o Pentecostes, Jesus vai para o céu e a gente começa então essa semana de oração pela unidade cristã. Um pouquinho desse momento em que nós estamos vivendo, o que nos faz, o que nos motiva a viver essa unidade, Padre José Arlindo. Então, eu gostaria de começar retomando a oração sacerdotal de Jesus apenas numa passagem, porque podemos dizer, o primeiro que rezou, pediu, implorou pela unidade cristã, não foi nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor, foi o Divino Mestre Jesus quando diz, né, que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o tema, esse é o texto fundamental da Bíblia, que inclusive eu fiz questão de trazer, a Bíblia ecumênica, uma tradução ecumênica, que todas as igrejas de origem cristã, de tradição cristã, podem usar, e ela atende a todas as interpretações, né? E essa necessidade da oração pela unidade dos cristãos, já prevista por Jesus lá na sua oração sacerdotal, foi constatada primeiro por um pastor lá do norte da Europa, que eles tinham saído, vários pastores de várias denominações religiosas, a pregar o Evangelho, sobretudo na África e no Oriente Médio. Depois de um tempo de experiência, eles constataram que a pregação de uma igreja, de outra igreja, inclusive da Igreja Católica, mais do que entusiasmo, causava estranheza, porque como? Vocês todos anunciam Jesus Cristo e estão divididos entre vocês, né? Então esse pastor Watson convocou uma grande reunião na Escócia, um primeiro congresso, digamos assim, para discutir essa questão. E aí eles começaram a dizer, é preciso primeiro que nós nos entendamos na unidade cristã para depois anunciar o Evangelho. Então, nem sempre a gente tem consciência que a semana de oração, esse período de oração pela unidade dos cristãos, não nasceu na Igreja Católica, mas nasceu primeiro com pastores evangélicos. Mas já com Leão XIII, ele também assume essa tradição, esse costume, e institui na igreja, exatamente nesta semana, entre Ascensão e Pentecostes, chamava-se Oitavário, que depois virou Novena do Espírito Santo, para a unidade dos cristãos. E daí pastores de várias igrejas, padres da nossa Igreja Católica, começaram a elaborar materiais, né? Livretos, para que fossem usados durante essa semana toda. Essa semana por todos, né? Inclusive nós temos um cartaz, né, Padre José Arlindo? Eu tenho, por exemplo, aqui, Padre Aguinaldo, esse livreto. Sobre o tema dessa semana. Sobre o tema dessa semana, que foi elaborado, é uma tradição. Cada ano, um país e de uma determinada denominação religiosa elabora o fundamental, o básico para a semana de oração. E este ano, esse cartaz que está sendo focalizado foi elaborado pela Igreja da Letônia. Não só a Igreja Católica, mas a Igreja Católica, Protestante, Ortodoxa, Batista e talvez outras, né? E o que a gente vê nesse cartaz? Exatamente os elementos principais da unidade dos cristãos. Evidentemente, ali no centro você tem a figura de Cristo, de braços erguidos, né? Na sua oração ao Pai. Exatamente, encimado pelo Espírito Santo, que irradia os seus dons, aqueles raios, não é? Sobre Jesus. Jesus está com pessoas representando as
as várias culturas daquele país, da Letônia, as várias igrejas, são várias figuras que a gente vê ali. E no centro, Padre Aguinaldo e telespectadores, tem uma pia batismal, porque se há uma coisa que nos une, é o batismo, um só batismo em nome de Jesus. Tanto assim que normalmente as igrejas, inclusive a Igreja Católica, as igrejas se reconhecem mutuamente o batismo, desde que feito em nome de Jesus Cristo. E essa pia batismal está hoje na Catedral Luterana da cidade de Riga, que é a capital da Letônia. A Letônia fica lá em cima, um país ao lado da Rússia, leste europeu, bem lá perto da Finlândia, um país pequenininho, né? Que sofreu muita perseguição por conta, não só os católicos, mas os cristãos em geral, muita perseguição, já no tempo dos czares, depois na Revolução Russa, por causa da profissão de fé. Então, eles são uma igreja que passou por um martírio por conta da fé. Católicos, protestantes, ortodoxos e até outros. E eles se uniram no sofrimento. Embaixo ali tem essas espécies assim, de avéolos de uma colmeia que representa exatamente as várias igrejas cristãs e de tradição cristã. E no cartaz meio escondidinho temos a bandeira brasileira e a bandeira da Letônia, que foi uma introdução feita aqui pelo CONIC do Brasil. Então, e todas essas figuras estão na moldura de uma cruz. A bandeira do Brasil está à direita, né? E temos uma moldura da cruz. Então, a cruz, a ressurreição, né, são os símbolos principais aí desse cartaz. E eles escolheram esta igreja, estas igrejas da Letônia, escolheram o tema, né? Que eu peço tirado da carta de São Pedro. De São Pedro, capítulo 2, que eu gostaria de ler para ficar bem clarinho, né? Para todos nós. Diz assim, carta de São Pedro, apóstolo, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a raça eleita, a comunidade sacerdotal, a nação santa, o povo que Deus conquistou para si, para que proclameis os altos feitos daquele que das trevas vos chamou para a sua luz maravilhosa. Vós que outrora não éreis seu povo, agora sois o povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. A quem Pedro dirige esta carta? A judeus convertidos para o cristianismo e a pagãos também convertidos ao paganismo, moradores e dispersos. No início da carta ele fala a vós que estáis na dispersão. E é interessante que Pedro estaria em Roma e enviando uma carta para esses irmãos e irmãs, né, na fé, dispersos ali no Oriente Médio, onde hoje está a Síria e países vizinhos. Judeus, pagãos, pessoas diferentes que estavam com o coração aberto ao cristianismo. E todos somos raça eleita, povo sacerdotal, né? Estávamos nas trevas, agora estamos na luz. Que luz? A luz da ressurreição do Senhor, a luz do Espírito Santo que se derramou sobre toda a igreja. Então, é até interessante que os irmãos protestantes assumam, né, exatamente uma carta, da carta de Pedro, o tema principal, né, da Semana de Oração de Unidade Cristã. Olha que bonito, Padre José Arlindo de Nadai, explicando para nós sobre essa semana. Tem muita coisa que ele trouxe para falar para a gente, que nós vamos partilhar. E é muito importante que você tenha esse coração aberto. Talvez você tenha aí na sua rua, no seu bairro, pessoas que são cristãs, mas não são católicas, e você é católico, você faz parte aqui até da família da associação. Não só nessa semana de oração pela unidade cristã, mas durante toda a nossa vida, essa abertura, essa experiência de abertura. Jesus estendeu os braços, como a gente vê nesse cartaz, para todas as pessoas. Jesus não estendeu os braços só para a gente ou só para uma outra denominação. Jesus quer a nossa união, essa unidade,
apesar de pensarmos às vezes diferentes, o batismo, esse ponto principal que nos faz irmãos. E no cartaz o Padre José Arlindo falou da pia batismal também. Mas o senhor faz parte aqui, Padre José Arlindo, do MOFIC, que está ligado com o CONIC. Exatamente. Fala um pouquinho para a gente desse MOFIC, do CONIC, para quem está em casa entender esse Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, existe em Genebra, a gente sabe, o Conselho Mundial das Igrejas, não tenho com exatidão o número de igrejas que compõem esse conselho, mas eu sei que são mais de 100 igrejas. E a Igreja Católica, ela não é membro desse conselho, mas ela é membro observador. Ela participa como observadora desse Conselho Mundial das Igrejas, que tem um esforço exatamente de trabalhar pela unidade dos cristãos. No Brasil, existe um organismo, de certa forma, correspondente ao Conselho Mundial das Igrejas, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, CONIC, que tem adesão, primeiro, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica de Confessão Luterana, da Igreja Anglicana, da Igreja Presbiteriana e da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. Então, esses são membros do CONIC. Do CONIC. Há outros que não estão assim, vamos dizer, inscritos, com uma adesão explícita, mas, por exemplo, os batistas, eles participam, os metodistas, dependendo às vezes do pastor, mas existe uma adesão de muitas outras igrejas, sobretudo, Padre Aguinaldo, das igrejas chamadas evangélicas históricas, né? Sim. O que nós propriamente chamamos protestantes. É muito mais difícil o diálogo ecumênico com essas igrejas evangélicas que vão se dividindo, em cada esquina vai surgindo uma, depois divide e surge outra. Então, isso nem eles querem o ecumenismo, né? Mas, além desse diálogo entre as igrejas cristãs históricas, nomeei algumas, né? Existe também o chamado diálogo interreligioso, eu não trouxe aqui, mas tenho aí na minha pasta, né? O Papa Francisco... Com as outras religiões, né? Exatamente. O Papa Francisco, na sua carta Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, lá pelo final da carta, eu estive lendo ontem, ele faz um apelo, assim, para o diálogo interreligioso. E ele diz uma coisa muito bonita: nós, cristãos, somos devedores ao judaísmo. A nossa raiz está lá no judaísmo, né? O Antigo Testamento, a palavra de Deus que está aqui, né? Grande parte já é um livro que herdamos do judaísmo, né? A beleza dos salmos, a beleza dos profetas, né? Os livros históricos, os livros sapienciais. Então, nós temos essa vinculação. Depois ele faz também uma ligação com o próprio Islã, hoje tão deturpado por algumas facções, digamos assim, que se desprenderam do islamismo. Mas ele fala, também eles adoram um único Deus. Também eles, no seu Alcorão, têm um respeito muito grande pela figura de Jesus Cristo e até de Maria. Eu nem sabia disso. E até de Maria. Então, o Papa Francisco tem esse coração aberto para o diálogo. E a Igreja Católica tem até lá em Roma institutos, né, para o diálogo dos cristãos e o diálogo interreligioso, para fomentar, né? Tivemos agora o Papa lá com o patriarca da Bartolomeu, né? Bartolomeu, lá da Igreja Ortodoxa, isso é muito importante, ele faz uma menção nisso. O Sínodo da Família, que encerrou-se agora no final do ano, de outubro, teve a presença desse patriarca Bartolomeu, teve a presença do chefe da Igreja Anglicana, não sei se teve outros também, mas o Papa nomeia a presença desses líderes religiosos. Esse coração, né? Essa riqueza do coração do Papa Francisco. Olha, gente, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, porque o nosso assunto
é muito importante para você que está nos acompanhando. O Padre José Arlindo de Nadai está aqui, faz parte do MOFIC, do CONIC, trouxe muita coisa bonita para explicar para a gente, inclusive a campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, a gente vai refletir sobre isso também, além das orações, esses compromissos realmente de transformação do mundo, num mundo melhor, nesse caso, cuidado com o planeta Terra, com os nossos irmãozinhos mais sofredores, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Continue conosco, a gente volta já já.